Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrirmos juntos a palavra de Deus e estudarmos mais uma lição da Bíblia Sagrada. Hoje estudaremos a penúltima lição desse trimestre, no qual temos estudado o Evangelho segundo Mateus. Eu gostaria, antes de iniciarmos as considerações do tema, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa chance que temos tido das Tuas mãos, de em paz podermos ouvir a Tua palavra e termos condições de fazermos escolhas melhores em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, pelo conhecimento revelado e pela iluminação do Teu Santo Espírito, a trilharmos com segurança e firmeza nos caminhos que Tu tens proposto para nós nos dirigirmos de volta ao Reino Eterno. É o que Te pedimos, é o que Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os últimos dias de Jesus. Esse tema vai tratar claramente dos momentos finais do ministério do Messias aqui na terra, do Cordeiro de Deus que se entregaria para pagar o preço da transgressão que ninguém jamais poderia pagar. Só um sangue perfeito, um sangue puro poderia pagar tamanha conta. E disso trataremos esta semana, no abrir e analisarmos esse tema. Mateus 26, 31, Jesus faz uma afirmação dramática. Todos vocês me abandonarão. Esta noite, todos vocês me abandonarão. Que coisa mais triste, não é mesmo, irmãos? Imagine Jesus olhar para cada um de nós e afirmar: você hoje vai me abandonar. O pior não é estar avisado dessa atitude. O pior é ir lá estando avisado e abandonado. Os 12 abandonaram. É verdade que um deles não conseguiu voltar mais. Foi longe demais. E quantos por aí na história da humanidade têm se perdido semelhantemente? Porque vai tão longe na história do pecado e se desgarra a ponto de, infelizmente, terminar nas garras do assolador. No segundo tema, uma boa ação. Analisando Mateus 26, de 1 a 16, nós temos aqui um desenrolar muito importante para entendermos esta boa ação. Em primeiro lugar, analisando o verso 1 e o verso 2, nós estamos comentando aqui algo que aconteceu no dia 12 de abril do ano 31, numa terça-feira. Jesus estava avisando claramente que na quinta-feira, daqui a 2 dias, ou seja, no pôr do sol de quinta para sexta-feira, iniciaria a Páscoa. E essa situação, ele, daqui a 2 dias, seria entregue e morto. Ele estava avisando isso aqui, no verso 1 e 2. Olha que coisa. E isso desenrolou um leque de assunto impactante nos discípulos. Dos versos 3 ao 5,
ele comenta claramente a trama fatal que estava acontecendo nos bastidores desse cenário contra o Filho do Deus vivo, incluindo a traição. O terceiro ponto desse desenrolar temático aparece a boa ação de Maria Madalena. Jesus entra no jantar na casa de Simão. Esse Simão era o tio de Maria Madalena, de Lázaro e de Marta. Esse Simão foi aquele leproso que Cristo curou. Voltou, agradeceu Jesus e, em gratidão ao que Jesus fez, ele faz essa festa e convida Jesus com os discípulos. Simão era um homem de grandes posses. Havia sido isolado por causa da lepra. E Jesus o curou. E ele retorna à sociedade. O que, do contrário, ele morreria às mínguas, isolado. Só que aparece uma sobrinha dele que não tinha sido convidada. Maria Madalena. Aquela que Jesus já tinha perdoado 2 vezes pelo mesmo pecado. Já tinha livrado ela 2 vezes. Da primeira, no apedrejamento. Na segunda, dos demônios. E agora, pela terceira vez, ela chega com um vaso de alabastro e derrama nos pés de Cristo, diante de todos. Chorando, enxugava os seus pés com seu cabelo e perfumava os seus pés com aquele perfume precioso. Dentro desse cenário, alguns daqueles convivas, inclusive o próprio tio, que era um fariseu, que tinha aquele problema do ranço, do fundamentalismo, lá no fundo, sabe? Estava naquela luta, ainda estava meio apegado. Só a cura não adiantou muito ainda não resolveu tudo ainda não. A cura dele ainda parece que estava ficando meio no esquecimento. E quantas pessoas tem assim, né? Deus dá oportunidades em cima de oportunidades, livra da morte, livra da desgraça, livra de tanta coisa, e as pessoas às vezes têm a tendência de esquecer com rapidez e querer voltar aos velhos hábitos. Sempre a apostasia está clamando nas nossas portas, pedindo espaço no coração de novo. Sempre as trevas querem expulsar a luz que está nos nossos corações. Mas é o nosso livre-arbítrio que sempre decidiu e decide. As nossas escolhas é muito importante. Mesmo tendo caído novamente, essa mulher veio aqui e ajoelhou nos pés de Cristo. Porque ela sabia que era a única maneira de ela encontrar o porto seguro, de encontrar o perdão e o fortalecimento necessário para não cair mais. Mas aquela cena mexeu no coração de todos. E, lamentavelmente, como eu disse, o ranço do Simão lá no coração falou, se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia que tipo de criatura que está pondo a mão nele e está alisando os seus pés e beijando os seus pés. Uma mulher totalmente impura. Imagina Jesus agora, fitar os olhos nele e abrir aquela parábola. Simão! Imagina o susto que Simão tomou quando Jesus chamou ele pelo nome, bem na hora que ele acabou de fechar aquele pensamento maldoso, rançoso. E abre aquela parábola. Este mesmo cenário, olhado da ótica do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao 50,
nos dá uma visão bem mais íntima desse cenário. Quando Simão levanta no seu coração essa questão, Jesus chama ele pelo nome Simão, e ele, assustado, parece que entrou numa hora sim de susto na vida de Simão. Um homem devia 500 denários e outro devia 50. O credor perdoou os dois igualmente. Quem deveria ser mais grato? Olha a pergunta. E ele respondeu de imediato, claro, quem foi mais perdoado. Então faça assim, Simão. Ele entendeu o recado na hora. Na hora. A cabecinha dele passou o filme geral de por que aquela menina estava perdida. Ele foi o tutor dos três. E sabe-se lá onde andou a consciência dele com relação àquela menina, aquela sobrinha. Ele foi parar com lepra, isolado, fora da sociedade, foi curado. E agora ela estava ali pela terceira vez. Quem sabe? E Jesus curou a ela também. Perdoou. E Simão entendeu o recado. Muitas vezes nós temos esse mesmo ranço de ter dificuldade de perdoar os apóstatas. Todos nós lutamos 24 horas por dia para nos mantermos de pé. Não adianta ficar olhando para trás. E amanhã está longe demais. Virar a página de cada dia do livro da nossa vida, com vitória, com Cristo, é motivo suficiente de bater de joelho no chão para anoitecer e para amanhecer, em gratidão ao Senhor por cada dia de vitória. Que lição maravilhosa ficou impregnada ali. Isso sem falar que Jesus disse, olha, os pobres, tem vocês todo dia, tem igreja, mas eu, está pertinho de eu partir. Inclusive de estar aqui com vocês como mortal, já já estarei sendo conduzido ao Calvário. E elas estão ungindo meus pés, deixando todo o meu corpo já preparado para a sepultura. Que impacto essa mensagem da boa ação de Maria Madalena. Um inquestionável e incontestável ato de gratidão. Terceiro tema, a nova aliança. Para entendermos essa nova aliança, relatada em Mateus 26, de 17 a 19, precisamos viajar um pouco no Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 23, do verso 4 ao 11, para entendermos este paralelo da velha com a nova aliança. Vamos lá. É uma pequena história do cerimonialismo hebreu. Especificamente, em Levítico 23, no verso 5, diz que no dia 14 de abril, abril era o primeiro mês do calendário hebraico, aqui mencionado em Levítico. Então, no dia 14, à tardinha, ou seja, no pôr do sol, na passagem do dia 14 para o dia 15, era o início do sábado cerimonial, que, em se tratando aqui do cenário de Cristo, isso estava acontecendo no pôr do sol de quinta para sexta-feira, dia 14 para o dia 15 de abril. Após esse pôr do sol, então, não só iniciava o sábado cerimonial pascal,
que era um dia que deveria ser guardado, essa sexta-feira, dia 15, desencadearia mais duas cerimônias, a dos pães ázimos e a das primícias. A das primícias era uma festa agrária, que se você ler do verso 9 ao 11 de Levítico 23, essa festa duraria 50 dias, por isso chamada de Pentecoste, que quer dizer 50º. Vejamos então. Do dia 14 para 15 era a Páscoa. Na passagem do pôr do sol sacrificava o cordeiro e iniciava o sábado cerimonial, que se daria numa sexta-feira, na qual desencadearia a festa dos pães ázimos, que Jesus se apresentaria como pão vivo que desceu do céu, estabelecendo a Santa Ceia com os apóstolos, substituindo o cordeiro pascal pela Santa Ceia e por o sacrifício dele e o sangue dele. Ficou bem claro isso. E a festa das primícias, que o primeiro molho de cevada era trazido nesse dia, ele era a primícia, que seria entregue como cheiro suave ao Senhor. Nesse dia, nessa sexta-feira, ele morreria. Observe que coisa mais interessante. A velha aliança, a Páscoa antiga, nunca livrou ninguém da morte. A nova aliança nos garantiu a vida eterna. Só basta aceitarmos e receberemos. Usufruiremos da vida eterna, sem sombra de dúvida ou margem de variação. Isso graças à nova aliança. Nesse dia, nessa sexta-feira, dia 15 de abril, ele morreria, no sábado cerimonial pascal. Olha a relação com o Pentecostes. A relação, observe. Passagem do dia 15 para 16, estava iniciando a festa do Pentecostes, onde ele se ofereceu como primícia. No sábado, dia 16 de abril, ele estaria na sepultura. Descansou o sábado inteiro. Ficou parte da sexta-feira, o sábado inteiro, e ressuscitaria no domingo de madrugada, no domingo de manhã, no dia 17. A Bíblia nos apresenta que ele passaria 40 dias com os discípulos, depois da ressurreição. Ele foi lá no céu rapidinho, entregou o sacrifício, voltou e encontrou com os discípulos e passou mais 40 dias aqui na terra. Do dia 17 de abril, com mais 40 dias, chegaríamos a 27 de maio, o dia da ascensão dele. E a Bíblia nos apresenta que eles ficaram mais 10 dias em oração, quando, na passagem do dia 6 para 7 de junho desse ano 31, o Espírito Santo estaria descendo no Pentecostes. Veja bem, quando Jesus foi embora, no dia 27 de maio, ele foi festejar no céu a vitória do Calvário. E que o Espírito Santo fez parte dessa festa. A Santíssima Trindade fez parte dessa festa. Terminou a festa, o Espírito Santo desceu. E aqui embaixo, no momento em que o céu festejava a redenção, os discípulos oravam e jejuavam no cenáculo. E foram surpreendidos pelo estrondo da descida do Espírito Santo. O cenário que desencadeou em Atos capítulo 2. Cenário lindíssimo. E iniciou, então, com o fechamento do Pentecostes, essa descida do Espírito Santo, que conhecemos como chuva temporã, preparou o solo para receber a semente do Evangelho, que até hoje estamos plantando. Ao que concluir esta seara, assim que ela amadurecer, será colhida. E quem vem buscar a colheita? Jesus. E vai ter a chuva serúdia, em porção dobrada, para os membros da raça caída, que aceitaram fazer parte da raça eleita e fizeram escolhas como membros da raça eleita, possam então, naquele grande dia, os que morreram ressuscitar e os que estiverem vivos serem transformados e ir ao encontro com o Senhor nos ares, tendo
o usufruto absoluto da nova aliança. Quarto tema, o Getsemane. Analisando Mateus 26, de 36 a 46, temos alguns destaques muito impactantes aqui. Eu diria que o primeiro deles seria lembrar de Apocalipse capítulo 1, verso 5, que Cristo morreria a morte eterna. Ele foi o único ser do universo a morrer a morte eterna. E já facilita a compreensão do porquê ele suaria sangue no Getsemane, choraria sangue. Um outro impacto muito importante é que aquele cenário que aconteceria ali no Getsemane, veja, que Jesus saiu lá daquela casa, onde ele celebrou a Páscoa, foi para o Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras traçou um explicativo muito forte. No dia seguinte, teve no jantar, na casa de Simão, e mais um dia só depois, ele estaria no Getsemane, aonde ele seria entregue. Naquele momento, que ele sabia que seria o desfecho da sua vida mortal, como mortal, ele sentiu na pele, na íntegra da palavra, algo que os ímpios só sentirão de uma só vez quando for destruído para sempre, após a ressurreição para receber o desfecho do juízo final. Jesus sentiu isso de uma única vez, antecipadamente, antes de qualquer ímpio morrer. Ele morreu para tentar salvar qualquer ímpio. Basta aceitar, basta se arrepender, basta se converter e andar nos seus caminhos. Mas aquele impacto foi tão forte que, semelhante ao que aconteceu lá em Lucas 9, de 28 a 37, lá no Tabor, lembra que eles passaram a noite no Tabor, numa vigília, aonde Elias, Moisés e o Pai esteve com Jesus, conversando lá. Os discípulos dormiram, eles não tiveram condições de suportar aquele cenário do Tabor. Eles tiveram pequenas participações já no finalzinho, início e fim. O que aconteceu no meio, eles ficaram adormecidos, sem ter condição de acompanhar, como se estivessem em êxtase, ouvindo, acompanhando tudo, mas dormindo. Aqui, no Getsemane, no momento que tanto Jesus precisou deles, nenhum deu conta de acompanhar o peso do que aconteceu no Getsemane. Aqui não tinha Elias, aqui não tinha Moisés, aqui não tinha o Pai. Ele ajoelhou sozinho, isolado de todos, clamando ao Pai por poder para pagar o nosso preço, para conseguir completar a missão. Os discípulos dormiram. Foi um cenário muito forte. E o sofrimento que ele teve ali é algo indescritível. Quando nós nos propiciamos, nos oferecemos à apostasia, é como se nós colocássemos o Getsemane sobre as costas de Cristo novamente. Porque ele pagou aquele preço todo, sofreu tudo que ele sofreu para salvar eu e você. Qual é o sentido que tem, depois de tudo isso feito, ele tendo ressuscitado, garantido a salvação, as pessoas optarem pela apostasia? Qual é o sentido que tem isso? E olha que os 12 o abandonariam. Já. Tudo por ignorarem o que a palavra tinha exatamente para dizer para eles. Eles estavam focados como os antigos
como os contemporâneos líderes da sua igreja, num reino mundano, um tipo de reinado mundano. Quando Jesus configurou claramente o tipo de reinado que ele estava propondo, eles se sentiram nus, de pés e mãos atadas. Não tinha nada mais para oferecer, o jeito é correr. Só que dos 12 que correram, o quinto tema nos apresenta: Judas vende a alma. Se observarmos João, capítulo 6, verso 70, Jesus lamenta, dizendo: não escolhi, porventura, os 12, e um se tornou diabo? Lucas 22, 3, diz que o demônio entrou nele. Sabe por que o demônio entrou nele? Porque ele fez a escolha. Ele lutou muito. Lá naquela Páscoa, na última Páscoa, Jesus lavou o pé dele, olhou dentro dos olhos dele, para ver se ele voltava atrás. Não voltou atrás. Levou até o fim a sua escolha e pagou o preço. E Matias o substituiu. O nome dele não está lá nos fundamentos da Nova Jerusalém de Apocalipse. Dá o nome de Matias. Já parou para pensar que o meu nome e o seu nome, aquele novo nome que nós vamos receber, já está preparado na nossa coroa? Que não vale a pena apostatar. Não vale a pena deixar a coroa no banco da igreja para ir embora. Porque se deixar lá, nós vamos perder a nossa coroa. E alguém vai colocar ela na cabeça. Jesus prepara a coroa para todo mundo. Não precisa entregar a sua. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Judas caiu feio. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Cristo. Mas os 12 também escolheram seguir Jesus. Todos os 12. Na realidade, todos mudaram de ideia. Quando se sentiram inaptos para o tipo de mensagem que Cristo estava apresentando, o tipo de reino que ele estava apresentando, o tipo de providência que ele estava apresentando, eles simplesmente fugiram, mudaram de ideia. Os 12 evaporaram. E depois veio voltando aos poucos, quando começaram a entender tudo o que ele disse. Nunca é tarde para voltar do chiqueiro, do pecado, para os braços do Salvador. Só que Judas não voltou. E o sexto tema, a negação de Pedro. O que estudamos aqui em Mateus, capítulo 26, 51 a 75, deveríamos não nos esquecer do que já está escrito lá no 31. Todos vocês me abandonarão. Pouco antes. Olha só. Ele avisou. E de modo específico, quando ele falou que todos me abandonarão, o Pedro resolve bater garganta e se estrepou pior do que os outros. Sabe por quê? Justamente. Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Os outros pelo menos ficaram calados. Baixou a cabeça e pronto. Pedro conversou demais. A palavra dita ao seu tempo certo, como diz o sábio, é igual maçãs de ouro em salvas de prata. Mas uma palavra fora de hora é muito triste e letal. Quando Pedro arrancou com essa autossuficiência mundana que ele tinha, Cristo foi claro: Pedro, você, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar.
Pensa que baque que foi para Pedro passar por isso. Meus amados, ninguém pode com o pecado sem Cristo. Para derrubarmos e vencermos o pecado é só com Cristo, com humildade e não tirar os olhos e muito menos as mãos da mão dele, em momento algum. Do contrário, será fatal. Sétimo tema, Pedro e nós. O texto aqui do Desejar de Todas as Nações, página 613, diz o seguinte: Pedro havia acabado de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia então com amarga dor quão bem o Senhor o conhecia e como havia lido com exatidão o seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Já parou para pensar que podemos ter níveis elevados de falsidade em nossos corações? Principalmente falsidade cristã, falsidade ideológica cristã. Falsidade ideológica no mundo comum já é crime. No reino de Deus, falsidade ideológica cristã é pior um pouquinho. É mais que crime. Esse ranço de sermos falsos cristãos e ficarmos nos convencemos que somos melhor do que os outros, precisa ser extraído da nossa vida. Precisamos estarmos limpos desse ranço mal cheiroso que nos leva à apostasia, ao desânimo, à frustração. E a única maneira de sermos vitoriosos é amar ao próximo como a si mesmo e lembrar que todos estão sujeitos a caírem. E a única salvaguarda é Cristo. É a nossa escolha de estar sempre do lado de Cristo, firmes na sua mão, atentos e ligados, conectados na sua palavra e principalmente praticando e ensinando, orando e caminhando rumo à Canaã celestial. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé, capacita-nos para que tenhamos condições de sermos vitoriosos, porque o Senhor já venceu por nós. Nos mantenha atentos a esses princípios que a Tua Palavra nos tem ensinado por tanto tempo. E naquele grande dia, nós e os nossos lares representados possam todos ser contados entre os salvos. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.